Hoje eu vou contar a história de uma pessoa com Ketu na casa 12 e Rahu na casa 6, em que Ketu representa o passado e Rahu representa o futuro. Então essa pessoa vem de um passado em que ela tirou muitas férias, esteve em reclusão, foi separada da sociedade, ou não precisou trabalhar porque tinham outras pessoas trabalhando para sustentar as necessidades mais urgentes da realidade delas. Elas não precisaram cuidar da saúde dela porque sempre tinha alguém olhando por elas. Só que isso causou muito gastos, porque quando a pessoa fica eternamente em férias, em reclusão e separada do mercado de trabalho, isso vai gerar muitas dívidas, isso vai gerar muitas perdas. Então, isso vai tirando o sono dela. Isso vai tirando a paz interior dela e ela sente que uma necessidade muito forte de não estar mais isolada da sociedade e de estar aberta para servir a sociedade. Então, essas pessoas podem se rebelar dessa condição. Uma outra coisa que pode acontecer é dessa pessoa ter um passado em que ela foi estimulada muito forte a viver uma vida monástica e de praticar técnicas espirituais, como meditação. E ela desempenhou essas técnicas, mas isso não trazia retorno financeiro para financiar as necessidades materiais dela. Então ela pode se rebelar desse destino pré-estabelecido de servir uma vida monástica e buscam o mercado de trabalho indicado por Rahu na casa 6. Então elas, ao invés de agora tirar férias, elas vão trabalhar, e muito, mas só que para trabalhar elas precisam aprender a sustentar a própria saúde delas. Então elas vão precisar aprender a comer bem, a nutrir bem o corpo e dispensar alimentos ou mesmo vícios que são representados por Ketu na casa 12, que enfraquecem o sistema imunológico delas. Elas vão precisar aprender a quais remédios tomar, quais remédios não tomar, quando elas devem se automedicar, quando elas devem buscar um médico que tem conhecimento sobre o que prescrever. Elas devem basicamente entender que elas precisam fazer exercício físico, porque se elas ficarem muito sedentárias, isoladas e sempre dormindo, o corpo vai enferrujar. Então como é que elas vão ficar, como elas vão ter disponibilidade para trabalhar? Então elas vão aprendendo essas coisas, só que Rahu, ele se rebela e se separa, então essas pessoas podem entrar muito profundamente num estado de workaholic, que é aquele cara que é viciado em trabalho, e sempre trabalhando, e sempre produzindo, e sempre pagando as suas contas, porque trabalhar gera riquezas, então elas sentem que elas não estão perdendo as coisas, porque elas vêm de um passado que elas também podem ter não só experimentado a situação de isolamento, de encarceramento, de reclusão, como também de perdas, como por exemplo, dela não saber o passado dela, ou dela ter sido adotada, ou dela não ter sido muito solitária, não ter tido amigos. Então o trabalho é uma oportunidade dela também fazer amigos, dela socializar com as pessoas e dela produzir riqueza para um caso de emergência. Só que o problema é que quando elas trabalham demais, isso vai causar excesso de estresse e de cortisol, e o excesso de trabalho eventualmente vai deixá-las com a saúde debilitada, e então elas podem voltar a ser hospitalizadas ou se retirar da sociedade para recuperar o vigor da saúde. Então elas podem ficar muito perdidas com o Rahu na casa 6, até que elas devem entender finalmente que elas precisam unir o seu Rahu com o seu Ketu. É trabalhar para produzir riqueza e para evitar dívidas, perdas, situações desagradáveis, mas também saber um limite até onde elas devem trabalhar. Então,
entende que você precisa descobrir o limite de você não trabalhar demais, produzir estresse demais na sua cabeça e permitir-se tirar férias, permitir-se também cultivar os seus hobbies, os seus prazeres, ou fazer viagens para terras distantes, para você circular energia, para você desaparecer dessa estresse causado pelo dia a dia do trabalho. Então, elas precisam basicamente descobrir que para estar na Terra, no mundo material, elas não devem negar o céu, o espiritual, o inconsciente. Elas só vão encontrar satisfação e felicidade e equilíbrio e paz quando elas entendem que o mundo material, ele depende do mundo espiritual, assim como o mundo espiritual depende do mundo material, que as duas coisas estão interligadas e que você ser uma pessoa espiritual não é você negar o mundo material, você ser uma pessoa muito trabalhadora e materialista, mas não significa que deve negar o mundo espiritual. Então a felicidade vem quando elas encontram um equilíbrio entre a terra e o céu. Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia. Nos vemos na próxima. Obrigado.